Santo. Eu vou talvez até repetir algumas coisas que a gente falou domingo passado, só para que a gente consiga ser um pouco mais enfático em algumas coisas, mas gostaria que você prestasse muita atenção. Eu lembro que eu comecei até trazendo uma espécie de uma exortação para a igreja. E quando se fala de exortação, muitas pessoas têm um entendimento errado sobre exortação, mas exortar nada mais é do que encorajar alguém. Nada mais é do que consolar. Quando você exorta, você está consolando, você está encorajando alguém a um propósito. E eu falei de uma das coisas tão importantes na caminhada cristã, que é sobre a responsabilidade que um crente, que um servo de Deus tem com o horário. Com o horário que você chega no culto, com o horário que você chega nos discipulados, com a responsabilidade que você tem com os seus compromissos. Por que a gente conversou sobre isso? Porque a gente veio percebendo que a nossa igreja, essa igreja aqui, talvez ela tenha relaxado um pouco na sua conduta com respeito ao horário, chegando muito atrasado, e às vezes não é nem só em culto, né? Às vezes em outras atividades, e a gente, muito coerente, entendendo todas as coisas, a gente sabe, a gente consegue até diferenciar quando se tem um evento na semana, onde muitas pessoas saem do seu trabalho, vêm direto do trabalho, às vezes com a roupa do trabalho, né, com o seu uniforme, pega ônibus, o Uber atrasa, aquela coisa que todos nós entendemos que somos moradores de uma das maiores, né, cidades, que é São Paulo. Mas só que ao mesmo tempo eu me pergunto o que me leva a atrasar em um culto de domingo. Se nós tivéssemos aqui na igreja moradores que deviam atravessar uma balsa, que tivesse que realmente vir de muito longe para estar aqui, com certeza é entendível. Apesar que você pode sair até mais cedo, né? Mas eu percebi que isso era até espiritual. E eu fui até um pouco mais a fundo dizendo, alguém que é um atrasildo em seus compromissos, com certeza não tem responsabilidade com seus compromissos como Espírito Santo. Ora quando dá, lê Bíblia se der, cumpre aquelas disciplinas espirituais que a gente fala, aquelas disciplinas espirituais, sempre quando dá. O reflexo disso é na sua conduta social, talvez no trabalho, talvez você tenha essa dificuldade até no seu trabalho. E o seu chefe vai agradecer por essa palavra que o teu pastor está te dando hoje, porque eu tenho certeza que você vai melhorar até na sua empresa. Eu tenho certeza disso. O Espírito Santo vai falar assim, filho, se você corrigir isso aí até na sua empresa, você vai dar um bom testemunho de mim lá. Porque querendo ou não, quem nunca atrasou, né? Alguém atrasa? Quem nunca na hora do almoço comeu uns 10, 15 minutinhos? A gente acaba acontecendo. Mas você percebe, se você tem o Espírito Santo, até nisso ele fala assim, filho, acho que está na hora de você corrigir isso. Acho que está na hora de você ajeitar isso na sua vida, porque isso também faz parte de uma conduta espiritual. Isso também faz parte de uma consciência do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te tocar nessa área também. Amém? Outra coisa, eu percebo muito aqui na igreja, às vezes, muito excesso de movimentações. Eu quero pedir a vocês, irmãos, que a gente vai colocar as coisas no lugar. A gente tem aqui na igreja pessoas que transitam, que a gente até tenta, tem às vezes um crachá, tem uma certa camiseta específica, ela transita porque talvez ela é do Ministério de Mídia, do Ministério de Áudio, está servindo aqui, servindo ali, né? Que nem o pessoal do louvor desceu agora, transita, mas todo mundo vai tomando o seu lugar e a gente vai se organizando. E vira e mexe, você pode ver alguém do ministério que está servindo no dia transitando. Essas pessoas, não é que elas são autorizadas e você não é autorizado de levantar do seu lugar e beber uma água no banheiro, pelo amor de Deus, não estou falando sobre isso. Mas, às vezes você acha que a gente precisa um pouco mais de cuidado até nisso.
Lá em cima a gente tem uma sala, ainda não está nas condições que a gente espera, mas a gente tem uma sala para o kids, para os bebês pequenos. Então, o melhor lugar para você acalmar o seu filho, para você conseguir, se você percebe que a criança deu uma alterada no ambiente, que é comum acontecer, pega o seu filho, você vai ter que subir as escadas, é bom que você faz até um exercício, não tem problema. Você sobe as escadas e aqui em cima tem uma sala onde você consegue ali dar abaixar um pouquinho a temperatura, tanto da criança como às vezes até do pai e da mãe que está ali, né, tentando domar. E às vezes é comum acontecer. Eu queria que vocês entendessem que a gente é muito respeitável com respeito a isso, ok? Mas eu posso pedir para você uma colaboração? Porque, com todo respeito a você, às vezes o seu vizinho do lado pode não ser tão compreensível como você. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, aqui não acontece essas coisas, tá, gente? Na igreja dos outros. Estava na igreja sentado e uma mãe pegou um iPhonezão, aquele iPhone 25, sabe? De rico. Botou assim e botou-lhe um desenho para distrair a criança. Mas, meu irmão, aquilo estava... Eu não estava conseguindo assistir o culto. Se já não bastasse, ela entrou o filho assistindo e ela numa conversa com a vizinha do lado dela, assim... E eu sou muito passivo, viu? Eu sou muito passivo. Eu sou um tipo de pessoa que para mim chegar a demonstrar uma certa insatisfação, meu irmão, demora. A minha esposa está aqui de prova. Ela pede umas 3 vezes. Ué, tu faz, vai, eu evito. Só que aí eu não aguentei. Eu falei, Priscila, eu não estou aguentando. Ela, não, pelo amor de Deus, aqui não. Eu falei, mas eu não estou aguentando, eu vou morrer. Se eu segurar, eu morro. Eu olhei para trás. Falei, eu vou, porque o meu temperamento tem um pouquinho de ironia, sabe? Só um pouquinho. Um pouquinho de ironia. Você já percebeu, né? Eu falando. Aí eu falei, as irmãs poderiam ir lá para fora para vocês conversar, porque vocês estão me atrapalhando? Era a única forma que eu tinha de falar. Aquilo, graças a Deus, elas entenderam. Acredito que elas eram crentes. Elas entenderam e... Então, às vezes, irmãos, a pessoa do seu lado ela pode ser mais crente como for, mas... né? O que a gente tenta fazer aqui na igreja? A gente tenta deixar o mais viável para que o pai, a mãe, a criança, o jovem, o adolescente, ele consiga ter um ambiente onde ele possa dar uma acalmada nos nervos, principalmente as crianças. Então, o aviso para os pais, e nem todos os pais estão aqui, então a gente vai ter que repetir assuntos como esse. Às vezes vocês estão ali no fundo e aquela coisa, o menino jogando bola, que lindo, mas na igreja não é lugar de você fazer isso. Amém? Mas que lindo, pastor, o microfone do pastor. Eu já vi tanta coisa na igreja. Graças a Deus aqui a gente não tem problema de, como eu já vi em outros lugares, da pessoa ir embora de culto, porque o pastor foi extremamente arrogante em cima do altar. Graças a Deus aqui a gente não tem esse problema. Eu não estou sendo irônico, eu estou tentando ser o mais pontual possível para que você me entenda e compreenda o meu lado. Ok? Porque na igreja é assim, um pensa no seu departamento, o outro pensa na sua área, eles estão corretos. Você pensa em você, eu penso em nós. Tá bom, carioca? Em nós. Eu penso em nós. Porque se acontece um acidente aqui na igreja, você sabe quem vai responder? É isso mesmo. Então, existem algumas coisas aqui na igreja que, graças a Deus, que tem pastores e pessoas que, são ponta firme, que me ajudam. Meu Deus do céu, não tenho nem palavras para agradecer a equipe de serviço, pastores, o pessoal da diaconia, todos assim são essenciais, são excepcionais, me ajudam. Mas, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais coerente publicamente para que as pessoas entendam que às vezes um obreiro fala alguma coisa na porta e a pessoa às vezes fica meio assim, e o obreiro não quer ficar, né, que a pessoa fique chateada. Pastor, mas eu falo, a pessoa fica chateada. Eu falei, então, deixa comigo, eu já estou curado. Eu já não me importo se a pessoa fica chateada. Depois de 2 semanas, depois do culto ela melhora, fica em paz. Fica uns 2 domingos sem dar paz para o pastor, mas depois ela volta de novo.
E a gente está aqui para isso, amém? Nós não estamos aqui para gerar nenhum tipo de constrangimento que te fira, ou que nos fire e que nos distancie. Pelo contrário, aqui é uma igreja, a gente cresce, até nisso a gente cresce em relacionamento. Porque até nisso você pai, você filho, nós, eu, todos nós vamos aprendendo a lidar um com o outro. Infelizmente, ou não, a gente aprendeu muita coisa, né? Graças a Deus por isso. Eu lembro que eu estava com a Priscila uma vez na porta do Outback, e o pai ali estava com uma criança, acho que é especial que fala, né? Esse nome que a gente usa? É especial? Não? Como que me ajuda? Ah, isso me complica assim, mano. Aí você botou o nome técnico do técnico. Não, fala um nome diferente. Atípica, aleluia. Isso, atípico. E ele saiu do Outback, o filho dele tava daquele jeito, sabe? Eu fico até emocionado com isso. Ele deitou no chão com a criança, velho, para acalmar o filho dele. Ele foi deitando, o menino queria deitar, ele deitou também. Eu tava junto com a Priscila, eu fiquei olhando, falei, olha isso, mano. E graças a Deus que hoje a gente tem, como que eu posso dizer, ferramentas que nos ajudam. Então, na igreja a gente tenta ser o mais coerente possível, a gente quer aqui ajudar você. Nós não estamos aqui para dizer, o filho do fulano está chorando, é birra, pelo amor de Deus. Nós não estamos falando isso, pelo contrário. A gente quer um dia, vamos chegar um dia de ser uma igreja tão expressiva até nessa questão, que a gente vai conseguir abençoar mais ainda as mães e os filhos dessa casa. Amém? Glória a Deus. Você ama o Hélio? Ama? Amém, você ama. Tá bom, mas paga uma pizza para mim que fica tudo em paz. Tô brincando, irmão. Romanos capítulo de número 8. Eu quero fazer uma leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Quem trouxe Bíblia aí? Eu vou fazer a mesma pergunta de domingo passado. Quem trouxe Bíblia? Levanta sua Bíblia assim. Jesus ajude você que não trouxe, viu? Vou te dar um endereço. Rua Conde de Sarzedas. Você vai lá, você vai ver. Né, pastor? Vai lá na Conde de Sarzeda que você vai encontrar muitas, do jeito que você quiser. Amém? Ou então no Mercado Livre, que você espera na porta de casa. Nossa, pastor, você me deixou constrangido. Que bom que eu consegui. Que pelo menos você melhora. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Eu ia ler na versão corrigida, mas deixa eu colocar no iPad aqui na versão NVT, tá? Isso, na NVT, já tá aí, obrigado. Romanos capítulo de número 8, verso 1. Preste muita atenção nessa noite, essa palavra aqui. Olha os irmãos e fala assim, irmão, vai ter um momento, você vai querer ir embora. Mas fala assim para ele, mas aguenta firme, que é normal. Eu sinto isso também. Fala para ele. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa fraqueza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Só esse versículo aqui eu não vou ter tempo de explicar. Quem estava na pregação do missionário Renato há 2 domingos atrás? A pregação do Renato foi isso daqui. Extremamente pontual a pregação do missionário Renato, que fala sobre a lei e a graça. E aqui ele leu esse texto. A lei não era capaz de salvar por causa da fraqueza da natureza humana. Mas Deus enviou, por isso Deus fez por isso Deus fez que a lei era incapaz de fazer. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer quando Ele enviou o seu Filho Jesus.
Aí no versículo 4: de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados, diga comigo, controlados. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Esse controlar não é você ficar assim, ó, agora eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Nossa, eu agradei a Deus, eu estava inconsciente. Não, o Espírito Santo não deixa ninguém inconsciente. O diabo sim, o Espírito Santo não. Pastor, mas eu estava ali, eu caí na unção. Ninguém cai na unção e fica inconsciente. Cair na unção e ficar inconsciente é obra maligna. Ou então não cabe cair na unção sendo uma... Não, quando você cai, ainda que você caia, às vezes o Espírito Santo está te conduzindo a um lugar de cura. Você precisa estar consciente. O Espírito Santo não te deixa inconsciente. Eita, o que aconteceu comigo aqui? Não, ele te deixa consciente para mostrar o que ele fez em você e o que você vai ter que deixar. O diabo não, o diabo te deixa inconsciente. Por isso que, o versículo 5, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensa nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, e esse controlar não é um controlar que te deixa inconsciente. É algo muito mais poderoso do que você, que te convence. Amém? Que te convence. Aí no versículo 6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Vamos falar um pouquinho sobre os pecados da mente hoje. Além dos pecados que a gente comete, que a gente luta todos os dias para não cometer com a nossa boca e com as nossas ações, nós vamos falar sobre os pecados da nossa mente que a gente tem que combater. Ele continua, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana, quando ele fala natureza humana, ele está falando da natureza pecaminosa, a natureza sem Cristo. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem lei moral interna. O versículo 2, ele fala assim: em Cristo Jesus, a lei do Espírito. O que é essa lei? A lei do Espírito te dá vida. Não é aquela lei escrita em tábuas. A lei do Espírito é quando você recebe o Espírito Santo de Deus. Dentro de você, ele estabelece uma conduta baseada na vontade de Deus. Amém? Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vós, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Finalizo no versículo 11. E se o Espírito de Deus, esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia, hein? E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Amém? Amém ou não amém? O tema dessa noite é conhecendo o Espírito Santo. Eu trouxe um subtítulo que se chama A Obra do Espírito em Nós. A Bíblia já deixou claro que o Espírito Santo atua dentro de nós, trazendo sobre o nosso coração as realidades do coração de Deus. O Espírito Santo tem essa evidência. Por isso que na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a ação de Deus Pai, a ação de Deus Filho e a ação do Deus Espírito Santo, que são pessoas distintas, com ações diferentes, em tempos diferentes e de formas diferentes. Ok? Falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo é uma pessoa.
Não um ser humano, ele é um ser pessoal. O Espírito Santo sente tristeza. O Espírito Santo se sente desapontado por nós. O Espírito Santo possui vontade. O Espírito Santo possui emoções, tais como alegria e amor. O Espírito Santo consola, fala, ensina. Nós tratamos sobre essa ação de quem é o Espírito Santo. Muitos crentes ainda não conhecem. Conhece de nome, mas não de vivência, de experiência. Por isso que sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir compreender quem é Deus, as coisas de Deus. Nós lemos no versículo 5, porque aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que têm uma inclinação para a carne, eles cogitam, a sua mente só está pensando naquilo. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Uma pessoa que fecha o seu coração para o Espírito Santo não vai conseguir sentir arrependimento, sentir o fluir da palavra de Deus em seu coração. Não consegue. Sem o Espírito Santo, uma pessoa ela é como um cadáver, um morto espiritual. Não consegue expressar e nem responder aos estímulos do mundo espiritual, das coisas celestiais. A Bíblia nos mostra que são muitas as formas que o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa. Tudo que o Senhor Deus deseja, tudo que Jesus deseja, tudo só pode ser realizado na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo. Ah, me arrependi. Você não se arrepende porque você é legal. Você não se arrependeu daquilo e você, nossa, eu me arrependi, aquele incrédulo não se arrependeu. Não, o fato de você se arrepender não significa que você é melhor do que alguém. O fato de você se arrepender significa que o Espírito Santo conseguiu tocar o seu coração e gerar no seu interior esse profundo arrependimento. Grave na sua mente, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo, é a maior riqueza que um crente pode ter. A maior. Não, mas eu congrego numa igreja maravilhosa. Mas a pergunta é, você tem o Espírito Santo como sua prioridade? Ou você ama mais a igreja do que o Espírito Santo? Dá um pouquinho de retorno para mim, que eu estou assim. Tudo que precisamos, tudo que pedimos, tudo que está disponível em Cristo Jesus, só é possível receber através do Espírito Santo. Lembro que li um livro uma vez, não me lembro se foi o livro do Benny Hinn, e ele ensina uma oração que ele dizia assim: quando você for orar, peça ao Espírito Santo que te ajude a receber tudo que Deus tem para você. Isso me tornou a minha oração no sentido de orar literalmente isso. Espírito Santo, me ajude a entender e a receber tudo que Deus tem para mim que eu ainda não entendi. Espírito Santo, me ajude. O Espírito Santo é o único que pode levar eu e você a entender as coisas de Deus como elas são. Ler a Bíblia sem a ajuda e sem a compreensão do Espírito Santo vai ser uma das coisas mais entediantes que você pode ter. Você não vai conseguir entender aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo, a graça está no Espírito Santo, o entendimento, o favor, a compreensão da revelação das Escrituras, é o Espírito Santo quem clareia no seu coração. E outra, geralmente, em sua maioria, o Espírito Santo sempre vai te trazer o entendimento de um texto bíblico, te dando outro texto bíblico. Gosto de uma expressão teológica que diz assim: a Bíblia interpreta a Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia. Às vezes você lê algo em Gênesis que você não entende. Quando você vai lá, quase no final da Bíblia, você fala: uai, só, como diz o mineiro, uai, só, agora entendi. Agora caiu a ficha do que é isso. Por quê? Porque a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. O Antigo Testamento, por exemplo, fala sobre Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E em alguns momentos Jesus cita o Antigo Testamento.
Jesus citava Isaías, Jesus citou o livro de Salmos muitas vezes. Uma das coisas que eu falei semana passada e falo hoje de novo, em Romanos 8, 26 e 27, diz assim: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Não, eu preciso parar de pecar, eu vou parar. Não, não adianta você fazer força física para isso. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Escuta, tem muita gente que sabe orar, mas a questão aqui não é saber orar, é saber orar conforme ou segundo, mediante a vontade de Deus. Você pode ter uma boa eloquência na sua oração, uma boa oratória, ó Deus e Pai, você pode impostar a sua voz. As Escrituras me fazem entender que eu só compreendo a vontade de Deus quando o Espírito Santo me conduz a um lugar de compreensão através da oração. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso também me faz entender que o Espírito Santo muitas vezes consegue levar até Deus aquilo que talvez eu não estou conseguindo verbalizar para Deus. Mas como que o Espírito Santo leva o que para Deus? Ele leva a intimidade e a realidade do seu coração e da sua mente. Ele traduz para Deus não só o que você está dizendo, mas o que você realmente precisa. Não vai ser hoje, um dia a gente vai falar sobre a importância da oração em línguas, que às vezes é diferente do dom de línguas. A oração em línguas é uma expressão muito forte da oração no Espírito, não é em espírito. Eu me lembro que quando eu me converti, que alguém falava assim, agora ora em espírito. Eu quase fazia yoga. Quase fazia. Estou em espírito. Estou orando, ora no espírito. O que você está fazendo? Estou orando em espírito. Mas a Bíblia diz para você orar no Espírito. Amém? O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar voltado à sua intenção, à sua mentalidade, ao seu coração, todas as coisas para uma pessoa. Espírito Santo, me ajude a entender que seja verbalizando ou que seja não verbalizando, você pode orar. Sim, pode. É uma oração, mesmo sem abrir a boca, é oração. Mas quando você ora no Espírito, é quando você direciona toda a sua oração para uma pessoa só, o Espírito Santo. Não, estou orando no Espírito, não olha para mim que eu tô em Espírito. Aí a pessoa acha que estar em Espírito é ser um ser, virar um super saiyajin gospel. Ela acha que ser espiritual é ser um super saiyajin gospel. Você sabe o que é super saiyajin? Bom, o melhor desenho de todos. Nosso presente, o perigo e o caos. Você não tem noção? Essa estratégia de pregação, você acorda pelo menos uns 4 que estavam quase dormindo. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, às vezes você brinca na pregação, parece que a gente... Não, eu estou acordando. Porque é normal, a gente está no momento ali, você tem que, dar um... Então, o Espírito Santo nos conduz a esse lugar. Continuando o versículo, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Eu ia precisar de muito tempo para pregar essa mensagem hoje, eu vou ter que correr agora que eu vi. Ora por mim para que eu não passe do horário hoje, tá? Por isso que o apóstolo Paulo, olha aí, em Efésios 6,18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasião. Orem no Espírito em todos os momentos e em qualquer ocasião. Paulo não diz para orarmos em Espírito, mas no Espírito. Isso nos mostra que o Espírito conhece o quê? Esse coração. Às vezes você está orando, você está verbalizando algo, mas você não tem ideia de que o que realmente você precisa não é aquilo que você está dizendo.
mas o Espírito conhece o que você precisa. Por isso que eu creio profundamente, irmãos, nesse tempo é um tempo de mover do Espírito sobre nós. O Espírito Santo está nos movendo para um lugar de completa intimidade com o coração de Jesus. Intimidade com o Pai, intimidade com Jesus Cristo, intimidade com o Espírito Santo. Você pode estar andando na rua, você pode estar no metrô, no ônibus, no carro. Escuta, o Espírito Santo está ali, Ele quer falar com você, Ele quer te orientar, te dar uma direção, Ele quer conduzir teus passos, Ele quer conduzir até mesmo os teus pensamentos. Porque nos momentos de dificuldade, de luta, o diabo quer entrar na sua mente. O diabo lança setas. Pensa isso, pensa que você não vai conseguir, que você não pode, é isso, você fica desanimado, mas agora o Espírito Santo quer controlar, quer dominar, quer preencher completamente a nossa mente. Amém? Por isso que nesse tempo precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Olha para o seu pastor, irmão, você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. Assim, busque o Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode trazer uma verdadeira transformação. As Escrituras nos revelam como o Espírito Santo se move em nossos dias. Embora algumas coisas vai ser parecido com o que eu falei semana passada, mas eu preciso repetir. Como o Espírito Santo se move nesses dias? Ele nos regenera. Em João capítulo 3, versículos 6 e 7, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Coloca na versão na versão Ara, por gentileza, que eu preciso só ressaltar uma coisa aqui. Aqui está tudo em letra maiúscula, ok? Se você tiver na sua Bíblia aí agora, você vai ver que esse Espírito está com letra maiúscula. Esse Espírito está com letra minúscula. Esse Espírito se trata do Espírito Santo. Esse Espírito se trata do Espírito humano. Amém? Pastor, eu já sei disso, então você vai saber mais, porque você não vai esquecer. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito, ou seja, compreende o mundo espiritual, compreende as coisas espirituais. Não te admires de eu te dizer, importa que você nasça de novo. Então, nascer novamente é uma ação do Espírito, é ser regenerado. Pastor, mas eu lembro que eu desci lá as águas, o pastor me deitou na água, eu levantei. E talvez você tomou um banho, mas não foi regenerado. Talvez você foi lá, tomou um banho, mas você não nasceu de novo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre as evidências de um novo nascimento. Regeneração é nascer de novo, é ter uma nova vida. Essa nova vida só é possível, a nova vida em Cristo só é possível através da regeneração do Espírito, uma reconstrução espiritual do nosso homem interior. Reconstruídos segundo a vontade de Deus. Deus nos fez como Adão, o pecado nos destruiu, Cristo nos reconstruiu. É simples e fácil. Em Tito capítulo 3, versículo 4 e 5 também fala sobre isso. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você quer saber o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Ah, pastor, a igreja cheia do Espírito Santo é aquela que quando você entra assim, você já sente um... Sim. Mas você quer saber o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É o que pecava não peca mais. É o que falava mal
já não fala mais. É o que roubava, já fala, opa, calma aí, eu não posso fazer isso. É o que se prostituía dizendo assim, eu preciso me arrepender. Aí sim eu posso dizer, o Espírito Santo está ali. Eu já vi muita gente, rodopiando no altar e se prostituindo embaixo dele. Aí você dizia, meu Deus, que homem cheio do Espírito Santo. Mas ele é marido de muitas mulheres. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Quando não existe uma prostituição financeira, até por trás disso. Você está aí ainda, irmão? Em João 16:8, eu quero ser rápido nisso, ele fala que o Espírito Santo nos convence. Então o mover do Espírito em nossos dias é convencer o homem dos seus pecados. É fazer o homem fazer assim, uau, o que eu estou fazendo? O ser humano. É fazer o que aconteceu com o filho pródigo, quando ele estava lá, desejando comer a lavagem, ele olha e fala assim, e a Bíblia diz assim no versículo 17, se eu não me engano, e caindo em si. Tipo, o que é o cair em si? É tipo pôr a mão na cabeça, na consciência e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe, é o Espírito que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. Sem o Espírito Santo não tem salvação. Lembra que eu falei sobre a blasfêmia contra o Espírito domingo passado? Por que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo ela não consegue encontrar perdão? Porque o que é blasfemar? É quando eu atribuo um feito do Espírito Santo ao diabo. Lembra quando Jesus curava os enfermos? O que os fariseus falavam? Você faz isso daí, Jesus, pelos demônios. Foi na onde Jesus trouxe que aquilo era uma blasfêmia e que não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Por que não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo? Porque quando eu invalido, profano, renego a pessoa do Espírito Santo, eu estou renegando o único que pode me convencer do pecado. É a mesma coisa de você ficar brigado com Deus. Não faz sentido. O único que pode te restaurar é Ele. É a tua fonte de vida. Seria loucura minha ficar irado contra Deus, brigar quando eu ficar de mal de Deus. Eu estou de mal do Senhor. Tipo, o Senhor tem que vir até mim. O Senhor me procura. Ele nos convence. Sem o Espírito Santo não tem salvação. O homem só será salvo se reconhecer-se pecador e se ele for convencido do Espírito Santo, pelo seu pecado. Outra ação do Espírito, ele testifica em nossos corações que somos filhos. Irmãos, eu vou fazer umas 3 ou 4 pregações sobre esse texto. O porquê o Espírito testifica que sou filho de Deus. Mas onde o Espírito testifica? Às vezes não tem essa dúvida. Quando eu sei que é o Espírito Santo falando comigo e quando não é? Não tem essa dúvida? A gente vai falar sobre isso. Mas volta aqui. O Espírito testifica em nossos corações que somos filhos. Em Gálatas 4:6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama Abba Pai. Ninguém reconhece a paternidade de Deus se não tiver o Espírito Santo. E se você, crente, viver a vida inteira só vendo Deus como Deus e não Deus Pai, você pode ter muitas frustrações. Você pode ter um déficit enorme na tua vida espiritual. Se você não reconhece a paternidade de Deus, porque só o Espírito Santo gera aqui dentro de você, no seu entendimento, no seu interior, que Deus não é só um Deus que você se apresenta para Ele para entregar alguma coisa. Deus é um Deus de relacionamento, Ele é Pai. Ele é Pai. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Irmão, tem uma fala de um influencer aí, né? Dizendo que para ele, a Bíblia, Jesus não é a verdade é o que ele acha que é. Birutou. Ele usa a Bíblia para desconstruir uma verdade. Isso é uma heresia maligna. Jesus disse: eu sou o caminho, vamos mandar uma mensagem para o irmão no Instagram. Todo mundo entra lá no Instagram e fala assim: ei, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não entendeu isso. Ei, estamos vivendo o tempo das verdades agora. Cada um tem a sua verdade. Não, mas eu acho que essa é a verdade. Você não acha nada.
Eu não acho nada. O que eu acho é que Cristo acha, o que Cristo diz. Cristo é a verdade completa. Por isso que nós somos uma geração que vive de Instagram em Instagram pedindo conselho, para ver se alguém fala o que você acha que é a verdade, né? Você quer saber da verdade? Vai para o dono da verdade, vai para quem é a verdade, Jesus. Vai para quem é a verdade de Deus é completa. Somente o Espírito pode nos conduzir à verdade, que é Jesus. Ele nos guiará a toda a verdade. Não é uma verdade incompleta, é uma verdade, a plenitude. Ele nos capacita a matar o pecado também. Romanos 8:12, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana te pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês vão morrer. Paulo era bem tranquilo, né? Se contudo pelo poder do Espírito você viver, se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, você vai viver. Se contudo pelo poder de quem? Do Espírito você matar os seus desejos, você vai ter vida. Volto a dizer o que eu falei no início: ninguém para de pecar. Vou parar de pecar. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Ele é amigo, ele é companheiro, ele é conselheiro. Ele gostaria tanto, irmão, de participar do nosso dia a dia, até na escolha da tua roupa, irmã. Se você fizesse assim: Espírito Santo, na frente do espelho, você, Espírito Santo, o que você acha disso? Espírito Santo, filha, se você for desse jeito, você vai desviar uns 3 peão na igreja hoje. Você fala: não, tá bom, então eu mudo. Espírito Santo, o que você acha de eu vou lá conversar com fulano e eu vou falar isso? Ele vai falar assim: filho, não fala isso não. Pensa mais, calma, não fala dessa forma. Meu irmão, todas as vezes que a gente escorrega, eu garanto para você, o Espírito Santo estava ali dizendo assim: ei, não. Mas eu estou aqui te esperando. O Espírito Santo está assim, mas eu estou aqui te esperando para te ajudar, Vá. Aí você volta e fala assim: Espírito Santo, como que eu deveria ter falado? Filho, se você tivesse entrado por esse caminho, entrado por essa porta, pensando dessa forma, você não teria aberto essa porta também na tua vida. Estava ouvindo algo hoje, abre aspas. Quais são as portas que o diabo usa para entrar na nossa vida? Portas como essa. Portas como essa. Portas como essa. Portas como essa. Portas como a nossa área sexual. São portais. São portas que, dependendo como você fala, o que você ouve, o que você vê, o que você pensa, como você age, podem ser portas que o diabo entra. Ou dependendo como você olha, como você fala, como você ouve, como você pensa e como você age, podem ser portas fechadas para o inimigo e abertas para o Espírito Santo. Eu estou sendo claro, irmãos? A gente precisa pular, rodopiar, mas com entendimento. Eu não sou contra mover do Espírito, pelo amor de Deus, mas eu sou contra crentes que são viciados no Espírito Santo sem conhecê-lo. Tem crente que é viciado, mas não conhece o Espírito Santo. É viciado no mover do Espírito, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Amém? Eita, eu senti uma unção aqui agora nessa palavra, hein? Senti, veio uma unção nesse momento. Outra coisa, 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma. Esse texto é lindo. Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidinho com Ele. Rapidinho, quantos querem saber qual é o seu chamado? Quer? Você quer? O seu chamado é ser a imagem do Cristo. Agora, não faça de uma ferramenta que Deus te deu o seu chamado, mas use a ferramenta que Deus te deu em prol do seu chamado.
Qual foi a ferramenta? Deus te deu um microfone, Deus te deu uma inteligência para você empreender, Deus te deu uma capacidade de servir, Deus te deu uma capacidade de ofertar, de exercer o dom de misericórdia, de amor, tal. O que Deus te deu? Tudo isso são ferramentas que Deus te deu. Mas eu vou dizer qual é o seu chamado central, o seu chamadão. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma, e eu gosto disso, gradativamente. Nos transforma em quê? A sua imagem. Cristo, o Espírito Santo, habita em nós para que dia após dia nos torne bem parecidinho com Jesus Cristo. Gradativamente. Tem crente que já, se converteu, já tem tudo. Nele possui toda a plenitude. Isso eu sei. Isso eu sei também. Tudo isso eu sei. Eu estava lá. Tá igual o Raul Seixas, quase cantando. Eu nasci há 10 mil anos. Sabe de tudo. A Bíblia fala que nós somos parecidos com Cristo, pouco a pouco, devagarinho, para que ninguém se ensoberbeça. Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, aleluia. Nós estamos orando pelo Rio, hein? Oramos aqui essa semana pelo Rio de Janeiro. Tem carioca aqui? Você é carioca, irmão? Você é carioca? Amém, Jesus, abençoa eles. Não sabia não, Nivaldo. Até que enfim um carioca nessa igreja, né? O Hermes é mais ou menos, né? Meia, mas queria ser. No passado ele era um carioca. Mas Jesus trouxe ele para cá e transformou ele. Senão, né, Hermes? Jesus Cristo te guarde. Onde você estaria uma hora dessa lá? Deus abençoe, Nivaldo. Tem um carioca aqui na igreja. Vamos aplaudir a Deus pela vida de um carioca aqui na igreja? Porque mineiro, meu irmão, mineiro nessa igreja tem demais. Mineiro nessa igreja tem de tirar de pá, como diz, né? Cearense tem? Tem um cearense. Como que a gente conhece um cearense? Pelo grito, né? Piauiense, cadê os Piauí? Aí, ó. Levanta assim, mas chegou agora do Piauí, faz pouco tempo. Doce de Buriti, doce de leite, né, Renato? A imagem. Outra coisa, o Espírito Santo nos torna frutífero. O Espírito Santo também nos concede dons. A gente vai falar sobre dons espirituais. Acho que daqui a um tempo, eu não sei quando, mas a gente vai falar sobre a atuação do Espírito através dos dons. Nós vamos orar pela ativação de dons espirituais. Mas o Espírito Santo, ele nos concede fruto. Por isso a gente vai entrar agora, rapidinho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Com sede que eu não comi, eu ia comer peixe ontem, não deu certo. Meu irmão, tá circulando um vídeo meu aí que eu vou processar. Os caras da inteligência artificial, Cleito, eu falei pra você, o cara do STF vai atrás de você, vai resgatar teu celular. Apaga não, pra você ver. Pior que eu tava pensando, eu tava aqui na hora do louvor dando risada, rapaz. Eu fiz a minha própria arapuca, não foi? Não foi pecado não, gente, fique em paz. Os irmãos já estão assim, vixe, pastor, o que será que aconteceu? Será que eles se embebedaram nessa pescaria? Não, tá todo mundo são, ninguém... nos ajuda. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Preste atenção, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e
coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele pula para a segunda parte. Mas o fruto, e está no singular, hein? O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O apóstolo Paulo deixa claro duas coisas aqui. Tem muitas coisas, mas eu só trouxe isso. Quando entramos nesse assunto sobre o fruto do Espírito e a obra da carne, primeiro, ele faz uma separação sobre obra e fruto, ok? Porque obras são ações produzidas pelo próprio homem. Obras vêm do esforço do homem. Por isso que ele chama de obras. É aquilo que eu e você podemos produzir. Mas o fruto não vem de você, não vem de mim. Presta atenção, Paulo deixou claro, obras da carne e fruto do Espírito. Obra é o que eu e você produzimos, o fruto não. O fruto não vem de nós, o fruto é do Espírito. Qual é a maior evidência de um crente salvo? Fruto. Produz fruto. O fruto do Espírito é a realização do Espírito Santo em nós. O fruto é algo que é produzido por um poder que não vem de você e não vem de mim. É o próprio Espírito que produz, que gera, que vai gerando no meu e no seu interior. Paulo também deixa claro no versículo 21, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo faz uma separação de ato pecaminoso e hábito de pecar. Um ato pecaminoso e um hábito de... Ele vai ser pregador, ele quer pregar. Mateus vai pregar. Ele fala, pelo menos com o meu, eu sei para que ele puxou. Por que Paulo faz essa separação? Porque um ato é o escorreguei. Poxa vida, Deus, eu errei. Cometi aqui um erro, falei, pensei, agi, me perdoe. Deus, eu te perdoo, meu filho. Paulo fala de um ato, mas também Paulo fala no finalzinho, os que tais coisas praticam, fala de um hábito. É alguém que já está habituado a pensar, agir e cometer aquele tipo de pecado. Aqueles que praticam pecado, está claro, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleita na santidade, nem mesmo encontrarem um ambiente eterno do céu. É privado. Paulo nos alerta dizendo que as obras da carne são conhecidas. A natureza é secreta e escondida. Sim ou não? Você vê minha natureza pecaminosa? Não. Eu vejo a sua, a gente vê? Não, é escondido. É secreto. Mas Paulo deixou claro. Ora, as obras da carne são conhecidas. E elas são públicas. Nasce no secreto, se manifesta no público. Faremos uma separação de 4 grupos sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Nós acabamos de ler impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Primeiro grupo que Paulo está alertando a igreja sobre os pecados sexuais. A tríade aqui, os primeiros 3 pecados que Paulo fala que são os pecados sexuais é prostituição, impureza e lascívia. Prostituição refere-se a toda sorte de pecado sexual, toda, seja adultério, seja fornicação, seja masturbação, seja pornografia, incesto ou homossexualismo. Todo esse tipo de pecado está envolvido no pecado de prostituição.
Segundo, a impureza. E isso se refere à impureza moral. Essa impureza inclui a impureza dos atos, das palavras, dos pensamentos e até das intenções do coração. Irmão, eu e você, nós temos que orar todos os dias. Espírito Santo, santifica os meus olhinhos. Fala assim comigo, Espírito Santo. Vamos lá, homem e mulher. Santifica os meus olhinhos. Igual faz com as crianças. Santifica os meus ouvidinhos. Santifica minha mente. Santifica meu coração. Santifica minhas mãos. Posso te falar? Todo dia, peça isso para o Espírito Santo. Todo dia, irmão. Todo dia. Você acorda pela manhã e fala, Espírito Santo, de novo. Santifica os meus olhinhos, Senhor. Para que eu não possa olhar alguém segundo a carne. Para que eu não possa desejar, para que eu não possa julgar. Santifica minha mente para que eu não possa ter pensamentos malignos e malditos. Santifica os meus ouvidos para que eu não possa ouvir aquilo que não te agrada. Santifica o meu coração para que eu não tenha intenções malignas. Santifica as minhas mãos para que o Senhor me livre de obras malditas todos os dias. O Espírito Santo está ali. Por quê? Porque são impurezas que às vezes você não percebe, que quando você não age no ato, você age falando. E às vezes sai coisa, crente, a Bíblia fala que da tua boca não pode sair água doce e água salgada. Você não pode louvar a Deus com a sua boca e depois louvar a Satanás com a sua boca. Você não pode permitir nos seus ouvidos, são portas, viu? Impurezas, hoje você está ouvindo a palavra, amanhã você deixa impurezas entrar através de músicas, através de filmes que podem desconstruir e ativar, às vezes até gatilhos de prostituição que pode brotar na sua mente e no seu coração. Lascívia, eu fiquei impressionado com a lascívia. Devassidão, um apetite libertino, desenvergonhado. Refere-se literalmente à libertinagem de modo geral. Trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público. Um homem entregue à lascívia, um homem, quando eu falo um ser humano entregue à lascívia, não conhece freio algum. Às vezes você vê homens enchendo a boca. Eu fiquei com aquela, fiquei com aquela e fiz um. Ele enche a boca. Para ele. Esse dia um homem falou assim para mim: você já traiu sua esposa? Eu não dei nem risada. Eu falei: não. E ela já te traiu? Eu falei: tenho certeza que não. Não que somos melhores, mas ele parou e falou assim: cara, você fez o certo. Meu antigo casamento eu destruí por causa de traição. Porque aí junto, eu traio outro, o quê? Eu faço isso, faço aquilo, estufo o peito. Faço isso, faço aquilo, eu sou brabo, eu sou pegador. Trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público, é o que a gente passa em certos lugares de baile funk hoje. Você fica assim, ó, meu Deus, o que é isso? Um adolescente, uma criança. Você vê crianças rebolando, dançando, com músicas que são extremamente destrutivas, moralmente, culturalmente. Eu vi uma vez uma pessoa falando e achei incrível. Um homem que trabalha com música falou assim: se você quer conhecer uma nação, a cultura de uma nação, conheça o tipo de música que ela se entrega. Não, é cultura. Orgias, apologia a crime, a prostituição, a traição. Isso é cultura? Não é. É destruição moral da mente. Imagina a mente de uma criança que fica a noite inteira com o pai e com a mãe no baile funk, ouvindo senta. Como que você acha que essa criança à noite vai sonhar com o quê? Pastor, ora pelo meu filho. Por quê? Porque ele não está dormindo à noite, ele está vendo um dragão, ele está vendo um dragão, está vendo isso, está vendo aquilo, alguém está perseguindo ele. Sai desse lugar. Um homem entregue à lascívia não conhece freio algum, só pensa no seu prazer e já não se importa com o que as pessoas pensam. Às vezes você passa, você vê as pessoas cometendo coisas no público que você fala assim: meu Deus, isso daqui. Não, mas
é a lascívia, o pecado já não tem mais controle. O segundo é os pecados religiosos, que está dentro da obra da carne. O pecado religioso é idolatria e feitiçaria. Idolatria refere-se à adoração de deuses feitos pela mão do homem. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus no coração de uma pessoa. Irmão, tem gente que, meu Deus do céu, o carro é o Deus, a casa, o dinheiro, a roupa, é o Deus. Já tomou lugar, um bem material já tomou lugar. Tem gente que o seu currículo é o seu maior Deus. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. É o pecado de deixar Deus sempre para depois. E as outras coisas se tornam o nosso Deus. Idolatria nada mais é do que você dizer assim, não, Deus entende, depois eu faço para Deus. Deixa eu fazer para mim. Primeiro eu, depois Deus. São obras malignas. Feitiçaria refere-se ao uso de drogas com propósitos mágicos. Olha que doideira isso. Busca por experiências com feitiços. O Senhor não te chamou para esse lugar, irmão. Agora, ele entra na terceira fase de pecados sociais. Inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. A inimizade trata-se de uma ideia de um homem que age com hostilidade para com o seu próximo. Sentimento hostil enraizado no seu coração, gerando contenda. E é muito difícil você ser amigo de alguém que é hostil, que é traiçoeiro. Muito difícil. Isso produz o quê? Inimizade. Isso te afasta. Porfias. O que é porfias? Trata-se de discórdia, de contendas. Traz uma ideia de alguém que luta contra a pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa, como posição, promoção, bens, honra, reconhecimento. E a rivalidade por recompensa. Quantas pessoas ela é promovida na empresa, mas ela puxou o tapete de 1, 2, 3. Ela não tem noção nenhuma de que ela queima um para que ela ocupe aquele lugar. Ela queima outro, ela lança aqui, lança ali, para que ela consiga ocupar aquele lugar. É a porfia. Isso produz discórdia, contenda, isso é obra maligna. E a Bíblia fala que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Outra coisa, ciúmes. Significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Podem ser tanto coisas materiais quanto reconhecimento, honra ou posição social. Implica muitas vezes a entristecer-se, não apenas porque não tem algo, mas porque a outra pessoa tem. Ciúmes é tão destrutivo, irmão, que a gente às vezes não consegue, e às vezes você não percebe que o teu ciúme está destruindo a tua vida, está destruindo os teus relacionamentos, seja conjugal, seja de amizade, seja social, no teu trabalho, na igreja. Aquilo pode ser destrutivo e você não percebe. As obras são conhecidas, mas às vezes o inimigo oculta isso para que você não consiga perceber. Alguns exageros, condutas. Outra coisa, a ira trata-se de um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. Trata-se de arder em ira ou ter completa indignação. Sabe aquela explosão? Às vezes você julga, meu Deus, não, eu estou de cabeça quente, tá bom, querido. Mas eu estava passando por isso, tá bom, amém. Mas quando é algo rotineiro, certos tipos de explosões, ações, quando não brotando daqui de dentro, às vezes você não joga, mas dentro de você. Esse dia eu estava dirigindo, eu dirigindo, pertinho de casa. Aconteceu um negócio. Eu falei com a Priscila depois. Eu estava sozinho, aconteceu um negócio. Eu não fiz nada, mas meu irmão, dentro de mim subiu um trem, como diz o mineiro. Eu me entristeci na hora, eu falei, Espírito Santo, alguma coisa está de errado. Outrora eu não ficaria nervoso com isso. Alguma coisa está de errado.
fui para o Senhor e falei, meu Deus, eu não estou bem. Eu não precisava daquilo. A pessoa não fez nada. Ou se fez, atira a primeira pedra, aquele que nunca errou no trânsito, que nunca fechou, que nunca precisou fazer uma volta urgente no lugar. E respira. Mas não. Às vezes aquele... calma. Nos ajuda, Espírito Santo. Discórdia. Cadê a água, meu Deus? Tem tanta água aqui que eu não sei mais nem. Significa conflitos, lutas, contenda. Trata-se de um espírito partidário tendencioso. Descreve a pessoa que busca um cargo, uma posição, não para servir, mas para proveito próprio, a ponto de gerar discórdia, de gerar conflitos, com partidarismo, fazendo queda de braço às vezes, até dentro de amizade às vezes. O Espírito Santo não nos chamou para esse lugar. Outra obra maligna, facções, são grupos, Comando Vermelho, eita meu Deus, vai derrubar a live. São grupos exclusivos, mais conhecidos como panelinhas, né? Que gera aqui, que gera ali. E esses grupos se consideram certo e todos os outros errado. Mas está aqui, nós somos o certo. Está todo mundo errado, mas nós estamos aqui, estamos fechados, nós somos o certo. E constrói um conceito de que todo mundo está errado, mas aquela pequena facção está certa. São pequenos grupos que se levantam para causar rebeliões, e isso fragmenta a igreja. Quando não destrói a igreja, pequenas facções, panelinhas, coisas que são destrutivas. Irmãos, Cristo odeia essas coisas, porque são obras da carne. Finalizo essa parte dizendo sobre inveja, que vai além de ciúmes, é o espírito. Um espírito maligno ainda, que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas até se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem. Se você está aqui hoje ouvindo isso, e você fica triste quando alguém possui algo ou tem algo, escuta, isso é uma obra maligna. Quando alguém tem alguma coisa e no seu coração brota aquele sentimento, poderia ser eu. Isso não é saudável. Pessoas que às vezes é tão rodeado de inveja que se o nome dela, se ela não estiver envolvida naquilo, não presta. Não presta. Se você tem o Espírito Santo, Ele não vai te permitir isso. Não, se eu não estou envolvido, não é legal. Se eu não estou envolvido naquilo, aqui dali, não, nem falo. Não vou nem postar, para não dar. Os invejosos não apenas desejam o que pertence aos outros, mas anseiam que os outros sofram por perder essas coisas. Trata de pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. É entristecer-se por algum bem alheio. Obras malignas. A pessoa vê o que você tem e ela não quer ter aquilo, mas ela não gosta porque você tem. Se você tem esse sentimento, vamos orar hoje, jogar luz nisso. O Espírito Santo vem sobre essas áreas da nossa vida. Nós falamos dos pecados sociais e finalizo com os pecados pessoais, que são eles bebedices e glutonarias. Bebedices refere-se a pessoas que se embriagam na busca às vezes da sensualidade ou do prazer. São pessoas entregues ao desejo pela bebida a ponto de embriagar-se em busca do prazer. Tem pessoas que uma vez eu vi um rapaz falando isso: beber para não ficar embriagado, eu não quero. O bom está na brisa de ficar embriagado. Olha isso, ele falava com a própria boca dele. Mal ele sabe que não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam bebedices exageradas. Isso pode tanto destruir socialmente casamentos, como te privar de viver o reino de Deus. Glutonarias refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer. Às vezes, irmão, você sabia que o excesso de comida nada mais é do que um pecado interno? Um excesso de prazer exagerado? A palavra pode ser traduzida também até por orgias.
Não se trata somente com excesso de bebidas ou comidas, que o excesso de comida também é pecado e pode nos destruir, mas revela uma rebelião desenfreada e desgovernado pelo prazer. Mas o conceito mais usado nesse termo trata-se de um excesso desenfreado pelo prazer na comida. Eu gosto de comer, irmão, mas eu tenho que olhar para essa palavra que diz assim: Senhor, eu preciso ser liberto. Se eu exagero, se eu como até morrer, sabe aquela pessoa que come até um umbigo, pum, não pular para fora. Pecado. Assim como é pecado não comer, que o Paulo Canuto, Deus falou para ele: você não se alimentou direito, não comia, então você vai morrer. Poxa, e agora? Mas a glutonaria, pior do que aquilo que a pessoa pega, é um pecado interno. Um prazer. Quantas pessoas ela desconta o seu déficit no cigarro, na bebida, na droga. Às vezes no relacionamento são exageros em busca do prazer. Meu Deus. E o Espírito Santo conhece todas essas áreas do nosso coração. Mas só que a Bíblia não fala só das obras da carne. A Bíblia também fala das obras do Espírito. Ou melhor, desculpa irmão, está errado. As obras da carne, mas a Bíblia também fala do fruto do Espírito. Agora preste atenção, por que a Bíblia não usa frutos? É como uma mexerica, uma tangerina. Uma mexerica é uma fruta e ela tem quantos gomos? Quantos gomos tem o fruto do Espírito? Tem 9. É uma fruta que contém 9 gomos. Você não pode abrir aquela fruta, pegar só um e descartar. Um depende do outro, um está atrelado ao outro. As 9 virtudes produzidas em nós pelo Espírito podem ser classificadas em 3 áreas: as atitudes do cristão para com Deus, as atitudes do cristão para com as outras pessoas e a atitude do cristão para com ele mesmo. Nós precisamos amadurecer no quesito palavra de Deus, que tem muito cristão, e é o que a gente está falando muito aqui hoje, que as suas atitudes não pode ser só santa diante de Deus, tem que ser santa diante dos nossos irmãos. Tem muito crente que é muito bom de ser crente sozinho. Se botar ele com mais 2, 3, 4, meu Deus do céu, não consegue lidar com outras pessoas. Por quê? Porque aí o espírito de competição brota, né? Aí o espírito de facção brota. A competitividade brota. O que adianta eu ser um bom crente sozinho se eu não sei viver coletivamente? E a Bíblia nos ensina perdoar, amar. Esse fruto vai nos ensinar, mas o primeiro é as virtudes ligadas ao relacionamento com Deus, que é amor, alegria e paz. Amor, a palavra ágape tem mais 3, mas eu não quis citar. A palavra ágape, traduzida por amor, inclui tanto o amor a Deus como o amor ao próximo. O amor ágape, escuta isso, ninguém consegue amar com amor ágape se não for pelo Espírito. O amor ágape é um amor sacrificial, não é condicional. O nosso amor condicional, a gente só ama quem nos faz bem. Cristo diz: que valor tem quando você ama alguém que te faz bem? Quando na verdade, ame aquele que te fala mal, que te faz mal, que te julga, que te aponta. Deixa eu te fazer uma pergunta: é fácil amar quem te difama? Você está comigo aqui ainda, irmão? Eu já estou finalizando. É fácil amar quem fala mal de você? É fácil amar alguém que você percebe que... Mas o fruto do Espírito, um dos gominhos é o amor. E o amor a Deus, mas também o amor ao próximo. Eu costumo dizer, o homem mais confiável e a mulher mais confiável é aquela que ama Deus acima de todas as coisas. Pastor, estou procurando um varão para me casar. Meça o amor dele a Deus. Se ele amar Deus acima de tudo, pode ter certeza que ele vai amar você também, de forma correta. Agora, se ele não ama Deus, desconfie de toda pessoa que não ama Deus acima de tudo.
elas não são confiáveis. Não são. Segundo gominho é a alegria. A palavra alegria está fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Não é a alegria que provém das coisas terrenas, de uma conquista, nem mesmo a alegria de triunfar sobre alguém ou sobre um rival. Antes é o gozo, que tem Deus como seu fundamento. Quando ele fala desse gominho da alegria, é uma alegria repleta de Deus. Não tem a ver com o que você tem ou o que você deixa de ter. Não tem a ver com a sua conquista ou o que você perde. A alegria, a única fonte de alegria de um cristão é o Espírito Santo. Única. Única. Eu estou pregando isso daqui, irmãos, eu estou com vontade de chorar, sabia? Porque eu quero muito isso daqui para a minha vida. Terceira virtude que se trata de uma ligação entre nós e Deus é a paz. Que paz é essa? Refere-se fundamentalmente à paz com Deus. Escuta, tem duas paz na Bíblia: a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é um ato, a paz com Deus é um relacionamento. É diferente. A paz com Deus significa não apenas a ausência de problemas, mas sobretudo a consciência de que nossa vida está nas mãos dele. Paz com Deus. Segunda, a atitude do cristão para com as outras pessoas, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Ele fala de longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade significa ânimo espichado ao máximo. É a pessoa tardia em irar-se. Diferente do testemunho que eu contei. Que não se preocupe, só eu que tenho esses probleminhas, você não tem não. Eu sei. É a pessoa que ela é tardia em irar-se. Ela respira e entrega na mão daquele que pode fazer, que pode julgar todas as coisas. Trata-se de paciência para suportar as injúrias de outras pessoas. Descreve um ser humano que, tendo condições para se vingar, prefere não se vingar, porque ele é longânimo. Longanimidade é o quarto gominho desse fruto do Espírito. Benignidade significa gentileza. Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Trata-se de uma amável bondade. É a benignidade. A bondade parece ser parecido. Refere-se à bondade ativa com um princípio energizante. A bondade pode reprovar, pode corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. Como que a gente vai entender isso? Jesus mostrou bondade quando purificou o templo. Lembra quando Jesus entrou no templo e viu que os cambistas estavam fazendo da casa de Deus um mercado? O que Jesus fez? Pegou o chicote e virou a mesa de todo mundo. Ali o pau quebrou, irmão. Imagina você está lá no centro de São Paulo, alguém chega e vira a tua mesa. O que você faz? O cara se dizendo que é o Deus. Você faz o quê? Jesus mostrou bondade quando purificou o templo e expulsou os que o transformavam em um mercado. Mas Jesus manifestou benignidade quando foi amável com a mulher pecadora que ungiu seus pés. A benignidade não pergunta, ela só ama. Não merece, mas ama. A bondade, que também é um fruto, a bondade corrige. Quantos amam o seu filho? Você é bom com o seu filho? Você não corrige o seu filho? É uma expressão de bondade. Você não disciplina ele? É uma expressão de bondade. É uma expressão de bondade. Quando você é benigno com seu filho? Quando você é benigno a ponto de você olhar para ele e falar assim: independente, meu filho, do que você tenha feito, eu te amo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Algumas mães que sabem que seus filhos não eram as melhores pessoas, mas é mãe. É a pura benignidade. É ela olhar e falar assim: mas ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas é meu filho, eu amo. Mas quando tem um fruto da bondade, ela fala: meu filho, eu amo, mas filho, você está errado, você tem que ser corrigido e disciplinado.
faz parte do fruto do Espírito. Virtudes agora ligado ao relacionamento comigo, com nós mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga comigo, demônio próprio. Fala assim pro seu irmão, você pegou que não é demônio próprio? É domínio. Eu ia falar um negócio aqui, mas vocês iam escandalizar mais ainda. Mas eu vou falar porque eu quero te escandalizar. Fala assim, irmão, para de ser endemoniado. Tem hora que é demônio, você está dizendo que não, é o meu temperamento. Não, é demônios aí. Não é temperamento, não. Fidelidade. A palavra no original é pistes, que traduzida por fidelidade significa fé e lealdade. Eu amei isso daqui. Um fruto do Espírito que descreve uma pessoa que é digna de confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é digno de confiança? Você vai proteger o nome de Cristo? Você vai proteger o seu irmão? Olha para mim, irmão, olha para mim. Você é digno de confiança? Eu sou digno de confiança? Será que eu estou trabalhando no reino de Deus a ponto de honrar o nome de Cristo e proteger o meu irmão? Guardá-lo em lealdade? O Renato, aquela aula de honra, a gente fala de lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade. Você sabe, você lembra? Vem aqui, você lembra? Vem aqui, pode vir. Vem aqui rapidinho, meu parceiro. O fiel está no campo daquele que faz aquilo que pede. O leal, ele é tão leal que não precisa pedir, ele já faz. O fiel cumpre um contrato. O leal, mesmo sem contrato, se ele deu a palavra, ele sabe que ele tem que ser fiel. Tamo junto. É igual o Raik Carmelo lá pregando nós dois. Entendeu? Vem aqui, depois não vamos pregar. Você entendeu o que é lealdade? E o que é fidelidade? A lealdade, meu irmão, não pode ter papel, você pode rasgar, mas se você deu a sua palavra, você é leal. O que tem acontecido nesses dias é que muitos homens e mulheres estão jogando fora o gominho da fidelidade. Mansidão significa dócil, submissão. É uma dócil submissão. É poder sob controle. A palavra é usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Você lembra de Paulo? Paulo foi pego por Cristo quando ele estava no caminho de Damasco. E uma das palavras que Cristo disse assim para ele: Paulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Aquilo é uma expressão que eles usavam para um boi selvagem. Eu estava assistindo o Richard Rasmussen esse dia aí. Ele estava vendo aquele búfalo. Ele falou assim: esse búfalo, ele é indomesticável. Não é possível domesticá-lo. Lembra da expressão do salmista Davi quando ele diz que Deus lhe desse a unção do boi selvagem? Era uma unção que não poderia ser domada por ninguém. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, que Cristo fala: duro é para você recalcitrar, duro é para você dar coice, tentar escapar da coice, duro vai ser para você recalcitrares contra os aguilhões, porque ele foi dominado. O homem cheio de ódio agora entrou nele o espírito de mansidão, que agora ele está escrevendo uma carta para a igreja dos Gálatas, dizendo assim para eles: ó, eu vou falar para vocês sobre um fruto, o fruto do espírito, mansidão. Paulo, você que qualquer coisa mandava matar, você, Paulo, que qualquer coisa, tem crente que era assim, e você não é mais, amém? Se pisar no meu calo, mexe com meu filho pra você ver se eu não esgano. Se pisar no meu, eu sou bom, sou crente, mas se pisar no meu calo, vai ver descer do salto. Vai te converter, irmãzinha, irmãzinho. Vai pôr o teu joelho no chão. Vai amar Jesus. Porque é melhor você descer do salto do que Jesus quebrar teu salto. Ele fez isso com Paulo, você acha que ele não faz com você?
Não, mas Deus, você não é nada. Se Cristo não chega na tua vida, tem muitos de nós aqui, se Cristo não chega, estava preso na prostituição, na droga. Não estou falando aqui para te ofender, não, estou falando para te dizer assim, Jesus te libertou, meu irmão. Jesus te trouxe para Ele. Ele te trouxe para Ele. Você deveria levantar a mão todo dia e dizer assim, Jesus, obrigado, porque só você poderia restaurar minha vida e meu casamento. Eu sou um devedor a Cristo, um devedor. Se Cristo não chega, onde eu estaria? Onde minha casa estaria? Meus amigos estariam? Onde nós estaríamos? Eu finalizo com domínio próprio. Significa autocontrole, domínio dos seus próprios desejos. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Domínio de seus próprios desejos e apetites. Aplicava-se a disciplina. A mesma palavra que se usa no original, eles aplicavam para a disciplina que um atleta exerce sobre o seu próprio corpo e o domínio de um cristão sobre o sexo. Por que a disciplina de um atleta? Você pega um atleta focado, ele faz o quê? Quando ele está preparado, ele tem que... Eu gosto de assistir aqueles bombadão, como é que é o nome, rapaz? Os bodybuilder lá, que teve agora o Mr. Olímpia, os fisiculturistas. O cara pesou a comida dele, a mesma comida, por muito tempo. Disciplina. E o cara está dizendo que esse gomo do fruto do Espírito, que se chama domínio próprio, é o mesmo que um atleta usa quando ele vai entrar, quando ele está... É segurança? É o mesmo que um atleta usa quando ele vai exercer, ele exerce um autocontrole, um domínio sobre o seu corpo. É o mesmo domínio que eu e você temos que ter sobre o nosso espírito, sobre os nossos impulsos. Gosto de uma frase que um crente não é julgado pelas suas ações, é julgado pelas suas reações. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, e faço dele as minhas palavras. Deus, com seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo. Desculpa. Causada pelos desejos... Irmão, desculpa, eu arrotei. E eu lembrei de um negócio. A vida de pastor não está fácil. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, por isso, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais vocês tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Fique de pé no seu lugar. Eu quero dizer algo para você antes da gente adorar a Deus aqui. Essa palavra vem mexendo com o meu coração, porque eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu não quero envergonhar Cristo. Eu não quero ser um cristão viciado em mover, viciado no Espírito Santo sem conhecê-lo. O meu propósito nesses dias, e é extremamente desgastante, igreja, é me inclinar sobre as Escrituras, sobre o Espírito Santo, para que eu e você sejamos crentes que
manifesta uma glória de Cristo. Nós vamos ter que olhar para dentro nesses dias e olhar para essas áreas que talvez a gente está entristecendo o Espírito Santo, e hoje a gente vai ter que jogar luz nisso. A gente vai ter que jogar luz nessas áreas do nosso coração e permitir o Espírito Santo transformar, regenerar. Eu preciso ser reconstruído novamente. Eu e você precisamos novamente ser reconstruídos pelo Espírito de Deus. Precisamos permitir o Espírito Santo fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Mas como que eu faço isso? Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar isso. Eu vejo alguns cristãos que estão querendo deixar, até você vê naquele tipo de aconselhamento pastoral, você não bota muita fé de que aquela pessoa quer abandonar aquilo. Por quê? Porque ela não faz guerra com aquilo. Ela não chora contra aquilo, ela não derrama lágrimas, ela não briga, ela não corta toda a via de acesso para ainda cair naquele lugar. Ela fala, não, eu quero. Aí você pergunta, você quer ficar rico? Você quer prosperar? Claro. Você quer um carrão, uma casa? É claro. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu não sei. Sei lá. É tão difícil. Você quer ganhar bem? Você quer ter dinheiro para viajar todo ano? Quero. Mas você quer ser um cristão que vai manifestar Cristo em todos os lugares? Não sei, eu não... Quanto você quer? Quando Jesus encontrava os seus discípulos, sabe o que ele perguntava? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você deseja? Aí Jesus falava assim, tá bom, então seja feito conforme a sua fé. Jesus não curava alguém e dizia assim, eu vou curar você, se você crê ou não, eu vou curar você pela minha fé, eu creio. Por que Jesus não fazia isso? Porque Jesus não tornava a fé de ninguém frutífera. Porque quando eu falo isso para você, eu estou agindo na minha fé e estou tornando a sua fé infrutífera. Jesus fazia diferente. Se você crê, você verá a glória de Deus. O que você quer? Ele chega para um homem, acho que é um cego, né? Ou é um paralítico, agora eu não lembro exatamente. E você quer ser curado? Oh, meu Deus! Você chegar para um cego e perguntar se ele quer enxergar, parece até uma zombaria, não é? É como Cristo age. Por quê? Porque a minha pergunta é para nós aqui, realmente nós queremos o que estamos cantando que queremos? Realmente nós desejamos isso? Eu respirar. Tem um livro que eu não lembro o autor, que é um nome que o nome do livro é Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Um subtítulo ele fala, talvez você não ama aquilo que você diz que ama. Meu Deus, mas põe-me uma interrogação muito grande. Não, era como Jesus falava com seus discípulos, o que você deseja? O que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Se você quer, então seja feito conforme a sua fé. Lendo esse livro, me lembro de um filme muito antigo que eles indicam nesse livro, que um homem caminhava para um lugar de realizações, e quando ele chegava naquele cômodo, naquela casa, tudo que ele desejava, que ele pedisse naquele momento aconteceria. Tudo. Quando ele chegou na porta, que ele ia pedir tudo que ele desejava, lhe veio uma interrogação. Será que o que eu vou pedir realmente é o que eu desejo? Vamos transferir isso para o nosso mundo espiritual. Será, Senhor, se a minha conduta realmente tem sido
igualitária no sentido daquilo que eu canto, daquilo que eu prego, daquilo que eu peço. Se você quer, meu irmão, você tem que fazer guerra. Se você quer, você tem que buscar isso. Quantas pessoas falam, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero orar em línguas, então mergulhe nisso. Beba dessa água. Mas o que vai me custar? Vai custar tudo. Vai custar tudo, vai custar o quê? Até a tua reputação. Mas eu garanto para você que é melhor ter tua reputação nas mãos de Cristo do que na sua própria mão e nas mãos do mundo. Então minha pergunta para você é: o que você deseja? Se essa palavra, meu irmão, trouxe nessa noite no teu coração não sei, um senso de quebrantamento e arrependimento, antes da gente tomar essa ceia, vamos nos quebrantar diante do Senhor e vamos adorá-lo nesse momento.